Seu setup de exaustão ou suporte falhou na semana passada? Se você opera Nasdaq ou S&P 500 e foi pego de surpresa pela volatilidade da Nvidia, você cometeu o erro fatal do trade de varejo: ignorar o combustível que move o preço. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como um único balanço corporativo pode mudar o rumo do índice e como você poderia ter antecipado esse movimento usando o contexto macro. Salve, salve, geração traders! Esse vídeo está dividido em 4 partes. A primeira parte, por que a Nvidia é tão importante? A segunda, o erro que a maioria dos traders cometem quando olham a divulgação de resultado de uma empresa. Terceiro, a operação certa a se fazer. E quarto, como um profissional se posiciona nesses dias. Mas antes de nós irmos para o conteúdo brabo de hoje, faz o seguinte: se você acha esse conteúdo relevante para suas operações e quer que o YouTube te entregue mais conteúdos assim, já se inscreve no canal e deixe seu like para receber mais vídeos aqui do canal. Feito? Então vamos lá. Para você entender por que o seu setup de suporte no Nasdaq foi ignorado, você precisa entender o que a Nvidia representa hoje. Muita gente acha que a Nvidia é só uma fabricante de placas de vídeo. Se você pensa assim, você está operando com a cabeça de 2015. Hoje, a Nvidia é a maior empresa de semicondutores do mundo e sozinha ela representa aproximadamente 9% do índice Nasdaq. É a maior empresa do índice, revezando com a Apple. Ela é o coração da infraestrutura global. Sem os chips dela, não existe inteligência artificial, não existe processamento de dados em nuvem e não existe a economia moderna como a gente está entendendo hoje em dia. Quando a Nvidia espirra, o setor de tecnologia inteiro pega pneumonia. O que aconteceu na semana passada não foi um movimento técnico, foi uma reprecificação de valor. Quando acontece a divulgação de resultado de empresa, o institucional, os bancos, os hedge funds, eles não estão só olhando o candle que fechou para cima da média de 20, média de 50, eles estão olhando a tese de crescimento da IA, se ela continua viva. Se a Nvidia diz que a demanda está maior do que a oferta, ela injeta uma dose de adrenalina no mercado. Isso gera o que a gente chama de efeito contágio. O otimismo transborda para a Microsoft, para a Google e para outras empresas dos semicondutores. E, consequentemente, o índice Nasdaq ele explode para cima, ignorando qualquer resistência que você tenha marcado aí no seu gráfico. O gráfico ele é um efeito, ele é atrasado, né? Você já sabe disso. O balanço da Nvidia é a causa desse movimento. Se você opera só o efeito, você está sempre um passo atrás do dinheiro inteligente. Agora, preste atenção, porque aqui é onde 90% dos traders entregam o dinheiro para o mercado. Você já passou pela situação de ver uma empresa anunciar um lucro recorde, bilionário, e no minuto seguinte a ação despencar 5%? Se você ficou parado em frente à tela sem entender nada, como eu já fiquei algumas vezes, é porque você estava olhando para o retrovisor, enquanto o mercado está olhando para o para-brisa. O mercado financeiro é uma máquina de antecipar o futuro. No contexto macro, nós não olhamos o número em si, nós operamos a surpresa. Se os analistas esperam que a Nvidia venda 20 bilhões e ela vende 20 bilhões, o preço não tem motivo nenhum para subir. Isso já estava precificado no preço do ativo, naquele momento. O movimento real acontece quando existe algum desvio, mas tem algo ainda mais forte que o lucro do trimestre passado. É o guidance. O guidance é a projeção que a empresa faz para o futuro. É a projeção que ela faz para os próximos meses. E na semana passada, o que moveu o Nasdaq não foi a Nvidia, o lucro dela no trimestre. Foi a projeção para os próximos meses. Se a empresa sinaliza que o crescimento está acelerado mais do que o previsto, o institucional ele rasga as ordens de venda e começa a comprar a qualquer preço. É por isso que o seu suporte ou a sua resistência no gráfico ele é atropelado. Não é o gráfico que está errado, é você que está tentando parar um trem de alta velocidade com uma linha de tendência. Aqui na Geração Traders, a primeira coisa que eu ensino é pare de ler notícia e comece a ler a expectativa. Quem opera o fato já chegou atrasado. Quem opera o contexto chega antes da manada. Agora, vem aqui para o gráfico que eu quero te mostrar
o trade certo a se fazer naquele dia. Então, antes de tudo, você precisa entender o que você vai fazer antes do mercado abrir, né? Então, você vai fazer o seu morning call. No caso aqui, eu uso o nosso copiloto de inteligência artificial que nos ajuda a filtrar os ruídos do mercado, né? E nos entrega somente o filé mignon. Então, eu estava falando com ele aqui o que a gente espera, né? Então, por exemplo, aqui era o dia, né? O resultado, certo? Vamos lá, então. A NVIDIA entregou um triple beat, né? Superou o lucro, receita e projeções. Mas a reação inicial do pré-mercado é a volatilidade e a realização de lucros. Então, a realidade, receita recorde, 68 bilhões, o esperado era 66, lucro de 1,6 por ação e a expectativa do mercado já havia precificado a perfeição. Mesmo com guidance de 78 bilhões para o próximo TRI, acima do consenso, o papel recua no pré-mercado aqui 4,7, certo? Legal, aqui tem um ponto de equilíbrio, a oferta de ações superou a demanda compradora no curto prazo devido à exaustão do movimento, o famoso sobe no boato e cai no fato. No entanto, o deslocamento da curva de valor, do valor intrínseco, continua ascendente devido à demanda insaciável por chip. Legal, beleza. Naquele dia, eu lembro que eu estava ouvindo um morning call e estava lá na chamada que o resultado da NVIDIA decepciona. E foi o que eu coloquei aqui. Por que alguns analistas estão dizendo que o resultado da NVIDIA decepcionou? E olha só o que ele falou. No mercado institucional, a palavra decepção raramente se refere a prejuízo, mas sim ao desvio das suas projeções. E aí ele coloca a desaceleração relativa, né? Ele fala assim que o fato de o mercado estar entendendo que a NVIDIA decepcionou na sua entrega de resultado foi a desaceleração relativa. A NVIDIA, embora ela tenha crescido 73% ao ano, no trimestre anterior esse crescimento foi 94%. Para o analista de Wall Street, isso sinaliza que o pico de crescimento explosivo pode ter ficado para trás. E aí a curva de oferta de resultado continua subindo, mas a inclinação, a velocidade dela está diminuindo e o mercado precifica essa aceleração. Quando ela vira apenas crescimento estável, o preço sofre. E aí ele coloca margens, pressão em cima da margem, né? Ele coloca concentração de clientes, né, que pode se representar numa ameaça, né? E aí, por fim, ele coloca assim, o guidance foi bom, mas não insano. Então, assim, o mercado esperava que ele viesse no mesmo ritmo, né, naquele guidance insano, e ele veio um guidance bom, né? Veio um guidance bom, mas não acima das expectativas como ela vinha entregando nos trimestres anteriores. E isso faz toda a diferença, certo? Então, a gente entendeu o que aconteceu ali no cenário, na projeção, né? A gente entendeu o que o mercado estava falando. Eu quero mostrar para vocês agora como que funciona a cabeça do institucional. Para isso, eu preciso mostrar para vocês como que funciona a precificação de um ativo. Um ativo no mercado de capitais, majoritariamente, ele é precificado com uma técnica que a gente chama de valuation, né? Essa técnica, ela presume que a empresa vai gerar um fluxo de caixa no futuro e esse fluxo de caixa ele precisa ser trazido para o valor presente porque o dinheiro no futuro não vale a mesma coisa que o dinheiro no presente. Por exemplo, R$100 hoje compra determinada cesta de produtos. R$100 daqui 5 anos não compra a mesma cesta de produtos. Por quê? Porque a inflação corrói o poder de compra do seu dinheiro. Então, quando você projeta um lucro futuro de uma empresa, por exemplo, no ano que vem, a minha empresa vai faturar, por exemplo, 100 mil. No ano seguinte, minha empresa vai faturar 300 mil. No ano próximo, vai faturar 500 mil. Os 500 mil de 3 anos à frente não vale a mesma coisa que os 500 mil do ano de hoje. Por isso, eu tenho que trazer esse dinheiro para o valor presente, né? Quanto que ele vale nos dias de hoje. Então, essa técnica de fluxo de caixa descontado, ela projeta o fluxo de caixa livre das empresas que vai servir para distribuir dividendos ou para reinvestir na operação, ela projeta esse lucro, esse fluxo de caixa livre
para os próximos anos e ela traz para o valor presente. A fórmula é essa daqui. Você não precisa decorar isso, né? Mas você vai precisar saber como que funciona essa dinâmica, basicamente. Então, fluxo de caixa aqui dividido por uma taxa elevada ao tempo, tá? Essa taxa é a taxa livre de risco. Não vamos entrar aqui nesse conceito de taxa livre de risco, não é essa a ideia. Eu quero mostrar para vocês como funciona quando o guidance vem acima ou abaixo do esperado. Então vamos supor assim, que o esperado era que a empresa no futuro faturasse 100 milhões, tá? É esperado que a empresa no futuro fature aqui 100 milhões, certo? Beleza. No primeiro momento, então, se eu espero que a empresa fature 100 milhões, eu vou fazer o cálculo aqui bonitinho e vou chegar numa conta aqui cujo valor é 62,1 milhões, tá? Aplicando, então, essa fórmula, eu vou chegar no resultado, esse resultado aqui, 52,1 milhões. Beleza. Agora, quando a empresa frustra a minha projeção, quando ela solta um guidance que frustra essa minha projeção de 100 milhões e ela divulga que nos próximos anos o resultado líquido vai ser, por exemplo, 80 milhões, né? Eu projeto 80 milhões, jogo na minha fórmula e vejo que agora a ação que eu estava precificando aqui a 62 milhões, o valor da empresa, agora ela está valendo aqui 49,7 milhões. Olha só, se a empresa que antes eu estava, vamos supor, a empresa está valendo 100 dólares a ação, tá? 100 dólares a ação. E se você somar todas as ações, ela compõe 62,1 milhões, é o preço de mercado daquela empresa. Só que agora ela divulgou um guidance que faz com que esse número seja falso, não seja mais verdadeiro. Por quê? Porque o guidance dela não é mais aqueles 100 milhões que eu estava projetando no passado. O guidance, ela falou que o mercado esfriou, a demanda pelos seus produtos esfriaram. Então, eu não estou mais projetando que no futuro ela vai lucrar 100 milhões. Agora eu projeto que no futuro ela vai lucrar 80 milhões. Se eu projeto que no futuro ela lucra 80 milhões e eu aplico aqui na fórmula, eu tenho que chegar no número que agora o valor da empresa não vale mais 62 milhões, vale 49 milhões. E aí se eu divido 49 milhões pelo número de ações que tem distribuída no mercado, eu vou chegar no preço que não é mais 100 dólares. Não é mais 100 dólares por ação. Agora eu vou chegar no preço que talvez seja 80 dólares a ação. E aí o que vai acontecer? A ação que hoje no mercado abre a 100 dólares, o que vai acontecer? Os players vão derrubar ela e vão vender. Por quê? Porque vão vender caro. Se a ação eles têm um ativo que está sendo precificado nesse momento a 100 e ele sabe que vale a 80, o que ele faz? Ele vende, porque ele sabe que no futuro esse preço vai cair e ele vai ir para 80. Então ele pega esse spread e coloca no bolso, né? Ele pega isso aqui e coloca no bolso. Isso aqui é lucro para ele. Então é com base nisso que a gente agora entra para o mercado. É com base nisso que a gente agora vai olhar o gráfico, certo? E olhando o gráfico aqui, esse é o gráfico, então aqui, a gente está no dia 25, sai o resultado da NVIDIA, e aí o lucro explode e tal, foi aquilo que a gente leu, né? E aí aparece isso aqui, esse candle forte para cima. E aí vem o CEO falando e divulgando, e aí o CEO aponta que o futuro, a demanda está um pouquinho mais fraca, né? Que não está naquele galope que estava superando a expectativa em 70%, 80%, 90%. Não, agora é um pouquinho menos, ainda que seja muito bom. Seja como for, o mercado abre já com o spread de baixa, passa o pregão, a sessão da Ásia e a sessão de Londres aqui, mais ou menos no mesmo período, né? Mas olha só o que acontece quando abre a sessão de Nova York. A sessão de Nova York abre aqui, né? Então, essa daqui é a sessão de Nova York, certo? Esse é o primeiro candle da sessão de Nova York. O primeiro candle, ele abre aqui e estoura para baixo, rompe.
mas isso pode ser um rompimento falso. Então, o que eu faço? Eu não faço nada. Eu aguardo. Porque o mercado pode subir, né? A minha leitura é o mercado em baixa. Então, o que eu quero? Eu quero vender, certo? Afinal de contas, lembre-se que a gente fez a conta aqui. Pô, o mercado antes da ação valia $100, né? E agora, com esse novo guidance, a ação vale 80. Se o preço dela ainda está na tela 100, o que eu vou fazer? Eu vou vender, porque daqui a pouco ela vai ser 80, certo? Então, meu interesse nesse momento é vender. O que eu quero? Buscar um gatilho de venda. O próximo candle é esse aqui. Esse, por si só, não é um gatilho de compra, mas é um gatilho muito bom. Por quê? Porque significa que o ativo veio para renovar a mínima, não conseguiu ficar lá embaixo e fechou acima. Mas é um gatilho meio que de indecisão, certo? Para quem conhece a análise técnica sabe, esse aqui é um gatilho, é um candle meio de indecisão. Então você precisa de um próximo gatilho um próximo candle para saber o que vai acontecer. Se você toma uma posição comprada ou se você toma uma posição vendida. Lembre-se, nesse momento, eu estou pensando em venda. Essa é a minha análise econômica do que aconteceu com os dados econômicos da NVIDIA. O próximo candle, ele fecha negativo, mas ele não fecha tão forte assim. Então, para mim, ainda tô indeciso. Eu quero vender, mas para mim eu só quero vender abaixo aqui da mínima praticamente, tá? Aí vem o próximo candle. E é esse candle que ativa tudo. É esse candle aqui que ativa tudo. Por quê? Porque ele mata todo essa recuperação aqui que esse candle branco teve, né? Quando ele tentou renovar a mínima e fechou acima, né? Essa recuperação de fechar acima foi morta nesse candle, né? Nesse candle aqui. Você entra ali. Óbvio que quando você está num dia de operação de divulgação de resultado, né, de uma NVIDIA principalmente, você tem que aceitar uma volatilidade, né? Então não adianta você ter um stop muito apertado. Você precisa dar espaço para o seu trade respirar. Então, você provavelmente, se você tem o mesmo operacional que eu, você entraria mais ou menos aqui, né? Nesse preço, mais ou menos, independente da onde, né? Você entraria aqui na perda do 30 ou na mínima aqui, batendo na mínima, e você teria que deixar um stop mais alargado, né? E olha só o que aconteceu nos próximos candles. Quer dizer, se você vai conduzir esse trade barra a barra, você entrou aqui, né? Você entrou nesse candle, esse candle se formou, seu stop está aqui. Candle seguinte, 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 seu stop está aqui. Você só sairia nesse candle grandão aqui. Por exemplo, ou você poderia sair no primeiro candle contrário à tua posição, que seria esse candle branco aqui. Então, você teria aqui, se você operasse um único micro, que é a unidade mínima dentro aqui da Apex, que é a mesa proprietária que eu opero, né? Você teria $500 com um único micro, né? Se você fosse sair no primeiro candle contrário à tua posição, você sairia aqui com $580 com um único micro. Isso é análise contextual alinhada com a tua estratégia operacional. Você define qual estratégia você vai operar. Se você opera por fluxo, você está vendo que aqui o preço está na mínima aqui no 24, né? No 224, 25.224. O que você vai esperar? Vou esperar até o 30 ou vou esperar até o 10 e vou bater. E qual que é o stop? Bom, aí você tem que aceitar que é um balanço de NVIDIA. Você tem que aceitar que o stop tem que ser mais alargado, né? Então reduz a tua mão para financeiramente te permitir ter um stop mais alargado. E com isso você conseguiria surfar esse movimento. Você viu o que aconteceu aqui? Quem operou sem o contexto macro entregou o lucro da semana tentando caçar fundo. Quem entendeu o contexto macro ou ficou de fora porque esperava a queda do ativo ou surfou esse fluxo que eu falei para você. Eu sei que parece complexo agora, mas é por isso que eu criei a Geração Traders. Eu não quero que você dependa
de um analista ou um guru trader para sempre. Eu quero que você realmente aprenda. Então, eu quero te ensinar como um profissional faz leitura da economia e oferecer para você a minha ferramenta de copiloto de trade, que é essa inteligência artificial configurada para fazer análises econômicas do que está acontecendo no ativo que você opera. Para você, quando for operar, abrir a sua plataforma e saber exatamente onde estão as oportunidades. Se você sente que está operando no escuro, o link do meu curso de economia aplicada à Bolsa de Valores está aqui na descrição do curso. Eu te ensino do zero ao avançado a unir a sua estratégia operacional que você já conhece, já domina, com a inteligência macro que as instituições elas utilizam. Agora, preste atenção, porque não adianta ter um método se você não tiver postura de gente grande, postura de tubarão. Depois de entender tudo isso, você deve estar se perguntando, ok, Felipe, então eu devo vender assim que sair o preço na tela. E eu vou falar, não, de jeito nenhum. Se você clicar no exato segundo da notícia, seja ela qual for, você vai estar competindo com os algoritmos do mercado financeiro, que executam ordens em milissegundos. Você não consegue ganhar deles na velocidade. Você consegue ganhar deles na leitura. O trader, né, da geração traders, ele tem uma regra de ouro. Nós não operamos cassino, nós operamos confirmação. Em dias de balanço da NVIDIA, a volatilidade explode. O que eu faço? Eu diminuo a mão, eu espero o ativo definir uma direção para daí sim eu entrar na confirmação. Eu preciso dar espaço, né, para o preço respirar. Por isso, eu não posso entrar alavancado ou entrar com a mesma mão que eu entraria num dia normal. É um dia de volatilidade, é um dia que eu preciso dar espaço para o preço se movimentar, sem pegar a minha ordem de stop. A diferença entre o trader que quebra e o trader que lucra é a paciência de esperar o cenário montar. O amador tem pressa de ganhar, o profissional tem pressa de proteger o capital. Lembre-se, o mercado paga para quem tem disciplina de esperar o contexto se alinhar com a sua estratégia operacional. Então, se esse vídeo fez você abrir a cabeça, se inscreve no canal e deixe o seu comentário. Qual foi o maior aprendizado de hoje? Fico por aqui e a gente se vê no próximo Trader.